Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero nesse momento falar daquilo que é o ingrediente principal da união de uma família, principalmente no que tange ao relacionamento entre irmãos consanguíneos. Eu quero ler com vocês aquilo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 48, 49 e 50. Diz assim: Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Se nós formos olhar para a Bíblia, queridos, nós vamos ver que sempre foi desafiador o relacionamento entre irmãos. Se nós olharmos logo para a primeira família, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e o relacionamento entre esses irmãos não foi bom. E Caim acabou tirando a vida de Abel. Você prossegue mais um pouquinho na história bíblica e você vai ver também que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. O relacionamento entre eles também não era bom. Se você avançar mais um pouquinho, você vai ver que Isaque também teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e por muito tempo o relacionamento deles também não foi bom. Se você vai para a família de Jacó, ele vai ter 12 filhos, e esses filhos, 11 deles odiavam a José, o filho que ele mais amava. Mas entre si mesmo, entre os próprios 11, havia ódio permanente entre eles ali também. E não demora-se muito, você chega até a família de Davi, e você vai ver que ali também havia conflito entre os irmãos consanguíneos. Queridos, quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vemos a história de relacionamentos entre irmãos causando grandes desavenças. E talvez nos perguntemos por que é tão difícil assim na história bíblica, por que foi tão difícil que os irmãos se dessem bem? Olhe para a sua experiência hoje. Você tem um irmão, tem uma irmã consanguíneos? Como é o seu relacionamento com eles? Também desafiador? Estão brigados, não estão falando, estão de mal, estão magoados um com o outro? Eu quero dizer uma coisa para você. Se isso acontece na sua família, saiba primeiramente, você é uma família normal. Porque nas famílias de grandes heróis e heroínas da fé, também aconteceu isso, como está registrado na Bíblia. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Que embora os irmãos de José o odiassem, no final da história eles estavam unidos e se amando novamente. Se na família de Jacó também aliás, na família de Isaque, Jacó e Esaú também tiveram conflito por muito tempo, eles também fizeram as pazes. E na própria família de Davi, apesar das desavenças, eles também procuraram reconciliações. E eu quero desafiar você hoje a procurar reconciliação na sua família. Procure o seu irmão, a sua irmã, com quem você talvez não esteja falando, com quem você esteja magoado, magoada por alguma coisa que aconteceu, e procure essa pessoa, confesse-se com ela, permita ela confessar-se com você, orem juntos, perdoem um ao outro, queridos, porque a chave para o relacionamento dar certo entre irmãos consanguíneos foi dado por Jesus Cristo. Irmãos verdadeiros são aqueles que fazem a vontade do nosso Pai que está no céu. E procure hoje fazer a vontade do Pai que está no céu, que é o Pai de toda a paz, de todo o amor, de toda a união, e que é capaz de criar laços de aproximação entre irmãos que estão separados pelos mais diversos problemas. Que Deus te abençoe nesse dia, que hoje seja um dia de reconciliação e que você seja de fato e de verdade da família de Jesus. Que Deus os abençoe.